Copa do Brasil, vamos falar de Flamengo, porque a gente sabe que o Flamengo aí tá bem perto de fechar com um jogador, mas tem jogador que estava perto e que não deve vir mais. Vamos entender melhor essa história, porque o Marcelo Currege está lá no Ninho do Urubu e conta pra gente. Boa tarde, Currege. Oi, Duda. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A notícia é do Diário Esportivo Espanhol Marca e frustra a torcida do Flamengo. Segundo o Marca, o River Plate chegou a um acordo com o Atlético de Madrid de 20 milhões de euros para contratar Thiago Almada, meio atacante argentino, vice-campeão mundial na última Copa do Mundo. Ele preferiu ficar na Argentina, país dele, do que aceitar a proposta do Flamengo, que era até mais alta para o Atlético de Madrid e para o jogador. Sendo assim, a diretoria do Flamengo volta as forças para Luiz Henrique, para satisfazer o desejo da torcida de ter um grande jogador nessa janela de transferências, que acaba no dia 11 de setembro. Mas o torcedor fica sempre de olho também na possibilidade de inscrever o jogador imediatamente na Libertadores. Isso só poderia acontecer até amanhã, não deve acontecer. Mas o fato é que Zenit, clube ao qual pertence o Luiz Henrique, e Flamengo estão com um acordo bem encaminhado, faixa de 35 milhões de euros. A dúvida é pagar à vista, como querem os russos, ou pagar parcelado, como quer a diretoria do Flamengo. Entre Flamengo e Luiz Henrique, ao que tudo indica, tudo está certo, o acordo já está feito, viu, Duda? Ficaremos de olho, muito obrigada, Currege. Agora vamos de Botafogo, porque o time não perdeu desde a volta do Brasileirão e quando a fase é boa, a gente gosta de mostrar, né? Tempos estranhos no futebol moderno. Treino aberto virou quase quebra de protocolo. Não há segredos, mas se perguntarem qualquer treinador do mundo, ele vai preferir treinar com um portão fechado. E já que o treinador usa muito a voz nos treinos, tinha regra importante para os convidados. Espero que vocês não façam muito barulho. Clima leve, nada como a boa fase. O Botafogo ainda não perdeu desde a volta do Brasileirão pós-Copa do Mundo. Foram 2 vitórias e um empate. Nos últimos 2 jogos, nenhum gol sofrido. A gente sabe que vai ter uma outra oportunidade para marcar no ataque. Lá atrás é que temos que manter tudo zerado. Para manter o zero. Para mim já é 50%. Se a gente não tomar gol, a gente tem um dos melhores ataques do campeonato, a gente vai fazer gol lá na frente e, consequentemente, a gente vai sair com as vitórias. Sozinho, concentrado, Franklin Carvalho comemora o presente raro do calendário. Tempo para treinar. Ainda mais às vésperas do primeiro clássico do técnico pelo Botafogo. Ao todo serão 12 dias até encarar o Fluminense, no próximo sábado, 9 da noite, no Newton Santos. Uma vitória no clássico deixa o Botafogo a 2 pontos do próprio Fluminense, primeiro time dentro do G4. Para o técnico Franklin Carvalho, a classificação para a Libertadores é o objetivo possível no Brasileirão. Com 2 rodadas do retorno, a distância para o líder Palmeiras é de 18 pontos. Acho que a questão do Brasileiro é impossível. Por questões óbvias, no meu entender. Obviamente que se calhar os torcedores gostavam que eu dissesse mas nós temos que lutar pelo Brasileiro. Sim, mas isto já começou há 20 rodadas atrás, nós não podemos acordar agora. O Botafogo quer viver o momento, para que os ventos pós-Copa sigam soprando a favor. É o vento, tem que tomar cuidado, hein? Você deve estar se perguntando como ele veio parar aqui. A mãe tricolor, o pai vascaíno e tá tudo bem. Quer dizer, nem sempre, né? A família discute. O garotão, pra não desagradar ninguém, ele é metade tricolor, metade vascaíno. E tá até de fora da briga, viu? Ele tá um pouco mais atrás ali. Não tem nada a ver com isso. Não é bobo nem nada. O quê? É isso, né? Torcer pros dois, é amor de mãe, é amor de pai, é comemorar cada gol que aconteceu. O que aconteceu, no caso, foi vitória do pai. O Bernardo até deu uma atenção pra mãe, mas depois lembrou da diplomacia. Festa vascaína no Maraca. E agora, pelo resto da Copa do Brasil, não tem mais essa de coração dividido. Oi, gente, muito boa tarde. Tá começando o Globo Esporte dessa quinta-feira. Que história boa é essa da família, hein? Metade tricolor, metade vascaína. A gente vai falar muito do Vasco, né? Dessa classificação em cima do Fluminense. Passou, tá nas quartas de final com autoridade e com o brilho do Brenner, 2 gols. Claro que a gente também vai falar, né, do time
dos times que passaram aí para as quartas de final. Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. Vamos passar limpo os gols aqui no Globo Esporte. Vamos te atualizar também sobre a negociação do Luiz Henrique com o Flamengo. A notícia ruim é que o Almada está longe, está muito perto de fechar com o River Plate da Argentina. E o Neymar, hein? Ontem estava de folga, estava na boa, mas respondeu à provocação do presidente do Remo e botou uma foto com a legenda vagabundeando. Mas bora começar com o clássico. O Vasco venceu o Fluminense no Maracanã, 3-1, e o repórter Carlos Gil conta pra gente como foi. Uma noite que tem alegria, celebração de um lado, também pode trazer contornos de pesadelo de um filme de terror repetido do outro. O destino dos clássicos é esse. Apenas um dos dois lados escreve a história dos vencedores. Creio que ninguém dava a gente como favorito, mas trabalhamos. O português Pedro Emanuel montou um Vasco que não deixou o Fluminense respirar desde os primeiros minutos de jogo. Os tricolores se desfaziam ou perdiam o controle da bola. Mais aguerrido na marcação, com mais volume, com mais chances criadas, o gol vascaíno parecia questão de tempo e depois de 90 minutos mais acréscimos do primeiro jogo e quase 34 da segunda partida, finalmente o placar saiu do zero no confronto e com estilo, com Brenner de fora da área e uma leve desviada nas costas de Ignacio para complicar o Fábio no lance. O Fluminense só foi chutar na direção do gol já no finzinho do primeiro tempo com John Kennedy. Defendeu Léo Jardim! E quando a segunda etapa começou, era como se os papéis tivessem se invertido como os times no campo. O tricolor fez mais em 5 minutos do que havia feito em toda a primeira metade da partida. Lúcio Acosta contra dois jogadores, perdeu. Só que aí veio o erro do Lúcio Acosta e o contra-ataque de manual do Vasco. De Andrés Gomes para o iluminado Brenner fazer mais um. Brenner! De novo dele! Ele só coloca a chapa do pé e escora. Com John Kennedy machucado, Luiz Ubeldia mandou para o jogo de uma só tacada Hulk, Cano e Ganso. Pressão. Conseguiu cruzar na boca do gol, segunda trave, largou Léo Jardim, atenção, Arana! Oportunidades empilhadas. Defendeu, sobrou, atenção, furou, a bola tá viva! E perdidas. Espalma, Léo Jardim! Até que o passe de Hulk encontrou Martinelli. Martinelli! E o Fluminense viu a esperança renascer, mas resistir poucos minutos. O máximo responsável é o treinador sempre. Se a postura da equipe foi ruim, a culpa é do treinador sempre. Agora, a série sem vitórias do tricolor soma 6 partidas. 5 empates e a derrota para o Vasco, que acabou se concretizando, já nos acréscimos, em mais um contra-ataque concluído por Puma Rodrigues. Contra-ataque de almanaque gigante! O Vasco vai para as quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense fica pelo caminho. O Vasco repete o ano passado, elimina o Fluminense e é o único carioca que segue vivo na Copa do Brasil. Só que o caminho rumo ao título depois do clássico dessa vez está um pouquinho mais longo. É que em 2025 passar pelo rival valeu vaga na decisão. Agora a próxima fase é a de quartas de final e o sorteio do adversário na semana que vem. O time lutou em todas as jogadas, todos os minutos. Assim é o futebol, assim é o Vasco. O clube de quem sempre acreditou e vai continuar acreditando porque a história continua. E ganhar em clássico é ainda melhor, né? É a terceira vez que o Vasco elimina o Fluminense na Copa do Brasil. E a segunda seguida. Eliminou esse ano, eliminou em 2025 na semifinal, no ano passado. Em 2006 também eliminou o Fluminense na semifinal. E a única vez que o Flu passou pelo rival foi aqui, ó, em 2000, nas oitavas de final. Se a gente ampliar um pouquinho o recorte, a vantagem do Vasco fica ainda maior. Em confrontos de mata-mata nesse século aqui, contando tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Carioca também, o Vasco eliminou o Fluminense 10 vezes, enquanto o Fluminense só conseguiu passar 5 vezes do Vasco. E esse cara aqui que a gente está vendo, ó, foi decisivo no ano passado, bateu o último pênalti de classificação do Vasco em cima do Fluminense e brilhou ontem de novo. O Puma se emocionou com o gol que selou a classificação do Vasco. Olha aí.
passando um momento familiar. Meu pai lutando pela vida, minha mãe acompanhando o tempo todo, minha irmã com sua filha, minha mulher, meu filho, todo. Na verdade, agradecer a toda a torcida também, ao Vasco, a toda a gente que trabalha, que me apoia o tempo todo. Feliz, emocionado, tudo junto. Legal demais, né? E olha, o Vasco tá nas quartas de final graças ao Brenner, né? Ele brilhou demais, 2 gols para ele, fim de jejum e uma fila imensa de torcedores pedindo desculpa pro Brenner. Quem é que vai ser o primeiro da fila da desculpa pra Brenner? Eu tô liderando a fila do perdão pra você, me perdoa. Eu só tenho uma coisa a falar. Muito obrigado, Brenner. Confessa, você já criticou muito o Brenner. Oh, nossa senhora. Tá perdoado, Brenner. Valeu. Aqui é Vasco. Valeu. Te amo, irmão, te amo. Mas antes de explicar o motivo para essa mudança de opinião, a gente precisa entender uma coisinha. Reparem nos uniformes antes do jogo. Tudo limpinho, né? Mas o perigo estava ali perto. Por que com pouco tempo as roupas ganharam um tom esverdeado? Quem deitava no gramado levantava manchado. Mas qual o motivo? O roupeiro do Vasco tinha um palpite. Por que a roupa dos jogadores está verde? Pode ser que Maracanã pintaram o gramado para ficar verdinho. Pintaram? Pintaram. Para sair depois, é mais fácil ou mais difícil? É muito difícil. É bom levar as palavras de Birubiru a sério. Ele costuma acertar as previsões. Aquele abraço ali quer dizer alguma coisa. Falei para ele, antes de começar o jogo, que ele ia fazer um gol no primeiro tempo. Quando acabou o primeiro tempo, eu falei para ele, tu vai voltar, tu vai fazer 2 gols, vai fazer no segundo tempo mais um. Pode perguntar ele depois. O Biro falou mesmo, falou que ia fazer um no primeiro e no segundo. Biro é nosso fechamento aí, tamo junto. Brenner chegou em janeiro para ser o homem gol. Sei o peso que eu tenho, a contratação, sei o que a torcida espera de mim, aceito as críticas. No Carioca perdeu pênalti na semifinal. Como eu falei alguns meses atrás, saí daqui como vilão e hoje nessa partida contra o mesmo Fluminense saiu daqui como herói. Porque após 14 jogos sem marcar, Brenner fez no primeiro tempo. E como o roupeiro Biro previu, fez no segundo. Brenner depois foi substituído para sofrer do banco e lamentar o gol do Flu. E depois ficar agoniado, querendo o fim do jogo. Calma, Brenner, espera só mais um tiquinho. Mas não senta no banco, não. Faz que nem teus companheiros, olho na jogada, que vai merecer aplausos. E no fim, a euforia de quem eliminou o rival e está na próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco castiga de novo o Fluminense na Copa do Brasil. No 3-1, Brenner fez 2, agora são 5 dele pelo Vasco em 28 jogos. Eu acho que estava faltando mais confiança e hoje ele pode nos ajudar. Os companheiros, o roupeiro, já estão na fila do agradecimento. É não abaixar a cabeça, independente do dia que você tiver, tudo passa e sempre há um novo dia a se raiar. Sai zica, né? Brenner foi bem demais. Agora, deixa eu mostrar alguns lances para vocês, porque o Fluminense pediu falta no início de 2 lances que terminaram em gols do Vasco. No primeiro gol, vocês viram ali o Guga caindo, né? Ele caiu e aí depois teve esse golaço de fora da área do Brenner. Aí, ó, o cuiabano que empurra o Guga e ele fica no chão, pedindo ali aquele puxão. O Wilton Pereira Sampaio mandou seguir, o VAR não chamou. Agora já é essa segunda jogada, tá? No finalzinho, um novo lance que envolveu o cuiabano, só que agora com o Igor Rabelo. Uma dividida aí, o Igor Rabelo fica no chão, mas também o jogo seguiu até o gol do Pumita, tá? E se não bastasse, gente, essa derrota do Fluminense, o Flu ainda ganhou uma preocupação para os próximos jogos. Porque aos 9 minutos do segundo tempo, o John Kennedy tomou uma dividida aí, ó, uma chegada, na verdade, ó. O PH chega ali na perna direita do John Kennedy, ele cai, aí sente ali, a gente tem essa imagem, ó. Ele se arrasta até o banco de reservas e chega ali e chora muito. Ele acompanhou o resto do jogo desolado. A imagem assusta, mas a princípio o Fluminense confia que não seja nada grave. Ele vai passar por exames hoje, claro, a gente vai acompanhar e qualquer notícia traz aqui no Globo Esporte.
O Fluminense não voltou bem depois da pausa para a Copa do Mundo. Já são 5 jogos até aqui, nenhuma vitória, tá? Foram 4 empates e a derrota contra o Vasco, essa eliminação. Lembrando que essas 4 partidas, tirando a do Grêmio, foram em casa, no Maracanã, né? Então, difícil, viu? A última vitória do Flu na temporada foi em maio pela Libertadores contra o Laguaira. Agora... Firmada. Volante Ryan Lucas, um jogador que eu particularmente gosto bastante. Não é à toa que ele sempre foi convocado para as categorias de base da seleção brasileira, utilizando inclusive a faixa de capitão, tá? É o jogador que eu gosto, porém, entendo não ter espaço na equipe do Flamengo, entendo o Leonardo Jardim não querer utilizá-lo, entendo isso tudo. O que eu não entendo é a saída dele para um clube de Portugal de graça, sem o Flamengo ganhar nada. Eu vou trazer todos esses detalhes agora. Vocês vão se recordar que recentemente eu trouxe a informação que o Flamengo havia aceitado uma proposta do Atlético, lá de Belo Horizonte, para emprestar o jogador até dezembro. O Flamengo aceitou. Os empresários não haviam dado a resposta ainda porque estavam esperando um outro clube do exterior mandar uma proposta. E essa proposta chegou. É do Alverca, de Portugal. Só que essa proposta é para ida em definitivo. E ele já até viajou, inclusive. Vai assinar contrato de 4 anos com a Alverca. Só que o Flamengo não vai ganhar nada por essa ida dele. O Flamengo fez apenas divisão de direitos econômicos. 50% para o Alverca, 50% para o Flamengo. E como eu descobri, ontem uma pessoa que estava lá no Galeão tirou uma foto do Ryan Lucas e falou: Vene, Ryan Lucas está embarcando nesse momento. Eu pensei comigo, cara, será que ele vai para Belo Horizonte pelo Galeão? Aí fui apurar, não, ele não estava indo mais para o Atlético, ele está indo para o Alverca, vai assinar esse contrato de 4 anos. E repito, o Flamengo não ganha nada, fica com 50% do atleta, pensando numa venda futura, e o time português fica com 50%. Eu entendo, de verdade, o jogador não ter espaço. O que eu não entendo é o Flamengo liberar o Ryan Lucas de graça. É um jogador que tem muita qualidade. Não é possível que não daria para ganhar, sei lá, 1 milhão de euros por 50%, 500 mil euros por 50%. Não daria para fazer isso? Eu lembro que Vitor Hugo, que hoje está no Atlético Mineiro, iria pelo mesmo caminho para um clube português, 50% de direitos econômicos para cada clube. Na ocasião, a torcida chiou demais. E aí o Flamengo voltou atrás, ele acabou sendo negociado com o Santos por empréstimo, aí depois o Atlético Mineiro veio, comprou o jogador, mesmo emprestado ao Santos, enfim, uma confusão danada que a gente já trouxe todas essas informações. E outra, em relação ao Ryan Lucas, o contrato não era nem curto. O contrato iria até 2028. Se o contrato fosse curto, por exemplo, fosse até dezembro desse ano, eu entendo, beleza, vai perder o jogador de graça, então faz uma parceria aí, direitos econômicos. Nesse caso, nada faz sentido. O jogador tem qualidade, tudo bem, eu entendo não ter espaço na equipe do Flamengo, mas tem qualidade. Ele seria titular em vários clubes da Série A, óbvio que da Série B também. Cara, assim, doar o jogador, eu particularmente não gostei do modelo da negociação, de verdade, não gostei mesmo, dando a minha opinião e meu pitaco. Quem pode sair a qualquer momento é o Lohan, tá? Repito, já falei em outros vídeos, e para nossa audiência rotativa, o Flamengo está negociando com o Granada a ida dele para lá. Espero que dê certo também, porque não acho que ele tem que ser utilizado aqui, pelo contrário, ele tem que respirar novos ares. A jornalista Raíssa Simplício noticiou e eu confirmei que o Red Bull Bragantino voltou a negociar com o Flamengo a ida de Wallace Yan. Vocês vão se recordar, num passado recente aí, que ele esteve muito próximo, inclusive deu entrevista se despedindo do Flamengo, algo que o Flamengo não havia aprovado e não havia autorizado porque o documento não estava assinado. No fim das contas, o Red Bull Bragantino tentou mudar forma de pagamento, o Flamengo falou não, nada disso, e ele acabou ficando, só que agora o Bragantino voltou a negociar a contratação de Wallace Yan. E tomara que dê certo, porque é outro jogador que eu acho que já deu o que tinha que dar com a camisa do Flamengo e pode abrir espaço para outros jogadores da categoria de base dessa função.
Josmar, o próprio Airan, que está sendo contratado agora junto com o Cuiabá. São jogadores interessantes. E, para finalizar o nosso vídeo, galera, o Flamengo está desesperado no mercado da bola. De verdade, assim. Por quê? Tem até dia 8 para escrever reforço na Libertadores, pensando nas oitavas de final contra o Cruzeiro. Enquanto isso, o Cruzeiro está anunciando um monte de jogador. O Wesley está indo atrás de um monte de jogador. Está se reforçando bem. Adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. E o Flamengo até agora nada. Está batendo desespero. Usando a analogia, a metáfora que o BAP usou aqui em uma entrevista aqui ao canal Vene Casagrande, o Flamengo ele está indo ao shopping atrás de uma calça preta. Isso quer dizer que se achar um óculos barato vai comprar? Não. Mas é isso que está acontecendo. O Flamengo estava atrás do Almada. Está atrás do Almada o tempo todo. Aí agora fala de Luiz Henrique. São jogadores com perfis totalmente diferentes. Se entende que precisava dos dois jogadores, por quê? Desde o começo não intensificou a conversa com os dois atletas. Agora é um ou outro. Eu sempre achei que fosse um ou outro, vou ser muito sincero. Só que isso mostra que quem está à frente das negociações está perdido. E repito, a minha apuração, pelo menos até esse momento, 6h03 da manhã de quinta-feira, o plano A é o Thiago Almada, mas está se falando muito de Luiz Henrique. Por quê? Porque é o desespero, cara, para trazer um reforço. Eu entendo que os dois vão agregar demais. Mas e a convicção? Qual que vai agregar mais no estilo de jogo? É o Thiago Almada? É o Luiz Henrique? Porque deveria já ter pensado nisso. São dois grandes jogadores, mas com perfis totalmente diferentes, posições diferentes, inclusive. Thiago Almada é o meia, que eu acho que é o ideal nesse momento para substituir o Arrascaeta em determinado momento. Mas sou fãzaço do Luiz Henrique também. Enfim, isso só mostra que o Flamengo está perdidinho no mercado de transferência.
Dinheiro! Mais um vídeo aqui do canal Fala João Guilherme, que vai tratar de finanças, um assunto importantíssimo e que fala hoje dos dois maiores clubes do Brasil, as duas maiores potências financeiras que mais bem são administradas nos últimos anos. Estou falando de Flamengo e Palmeiras, que divulgaram os seus balanços recentemente. Então, vamos fazer um comparativo aqui. E você vai perceber o seguinte: Flamengo e Palmeiras estão em patamares diferentes. Está preparado para essa conversa? Então, acompanhe esse vídeo aqui no canal Fala João Guilherme, pedindo a você para se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo, dando crédito ao conteúdo, ativar o sininho da notificação, comentar à vontade e se tornar membro do canal Fala João Guilherme por apenas R$ 7,99. Por exemplo, os membros do canal, a diretoria, eles já assistiram esse vídeo faz tempo. O vídeo chega primeiro para eles. A gente conversa no grupo de WhatsApp diariamente, tem comentários exclusivos e muito mais. Então, seja membro do canal Fala João Guilherme. Flamengo e Palmeiras se destacam no cenário do futebol da América do Sul. São duas potências financeiras, cada um dentro das suas realidades. Você se lembra que recentemente, numa entrevista, a presidente Leila Pereira disse o seguinte: olha, nós vamos precisar usar a criatividade, teremos que ser criativos nessa janela de transferências? Pois bem, ela falou isso porque realmente o Palmeiras está numa situação financeira em que requer alguns cuidados. Qual é a fonte disso? O balanço do próprio Palmeiras, que foi divulgado. E o Flamengo também divulgou o seu balanço recentemente. Então, vamos fazer uma comparação aqui, também no lado financeiro, dessas duas equipes que têm, sem dúvida alguma, a maior rivalidade do futebol do Brasil. Eles estão disputando aí a maioria das taças. Então, veja bem, olha só o que está acontecendo aqui, em destaque na sua tela. O Flamengo teve um déficit no semestre de 33,8 milhões de reais. O Palmeiras teve um déficit de 124 milhões de reais. 6 vezes pior do que o previsto, minha gente. O Flamengo, como eu já falei, teve esse déficit de 33,8 milhões no primeiro semestre, mas tem um caixa livre consolidado de 127,8 milhões de reais. Queda de 63,9 milhões em relação ao fim de 2025, ao final da temporada, mas lembrando que estamos no meio do ano. Endividamento operacional líquido de 280,2 milhões de reais, mas caiu 207,9 milhões de reais só no segundo trimestre em relação ao primeiro. O contexto aqui: em 2025, o clube fechou com receita recorde de 2,89 bilhões e superávit de 336 milhões, com patrimônio líquido recorde de 954 milhões de reais. O déficit atual é atribuído à ausência das receitas extraordinárias de 2025. Premiações, Copa do Mundo de Clubes, Mundial de Clubes, aquelas coisas todas. Agora vamos para o Palmeiras. Preste atenção aqui, ó. Déficit de 124 milhões no primeiro semestre de 2026. 6 vezes pior que o orçado. A previsão era de 19,4 milhões. Receita operacional líquida, 432,3
milhões, bem abaixo dos 619 milhões orçados. Venda de atletas, e aí está um ponto primordial. Venda de atletas apenas 87,1 milhões de reais de uma meta de 242,4 milhões de reais. Receitas de premiações caíram de 165,9 milhões em 2025 para apenas 16,4 milhões em 2026. Lembrando que estamos aí no meio da temporada e ainda tem bastante coisa para acontecer. O Palmeiras pode ganhar títulos e aumentar esse faturamento. Endividamento total, 1,64 bilhão, com alavancagem financeira de 3,69 vezes patamar considerado de alerta. EBITDA negativo de 175,7 milhões no semestre. A operação não cobre os custos do elenco. Patrimônio líquido encerrou junho em 444,9 milhões, refletindo o déficit acumulado. Portanto, esse foi um resumo comparativo aí do e Flamengo. Então, gente, fica claro o seguinte: o Palmeiras, ele ainda depende muito da venda de jogadores. Ele não conseguiu esse ano, por enquanto, uma venda como a do Endrick, como a do Estevão, como a do Vitor Reis, jogadores da base do Palmeiras que renderam milhões, milhões e milhões e milhões. Ainda não conseguiu isso. E também as premiações dos títulos têm um peso relevante. O Flamengo, é claro que ele depende de venda de jogadores, depende de premiação, de título, mas o balanço do Flamengo mostra que o clube carioca tem receitas recorrentes muito maiores e mais variadas. Ou seja, o Flamengo se encontra numa situação financeira muito mais sólida do que o Palmeiras. E o Palmeiras, para tentar competir com o seu grande rival, está esticando um pouco essa corda. E tem que tomar cuidado para que ela não arrebente. Foi por isso que a presidente Leila Pereira disse recentemente: nós vamos ter que ser criativos. Entendeu? Há uma diferença clara da situação entre Palmeiras e Flamengo. Financeiramente, eles são os dois maiores, mas estão em outro patamar. O Flamengo, muito mais consolidado. Beleza? As informações desse vídeo saíram dos balanços do Clube de Regatas do Flamengo e da Sociedade Esportiva Palmeiras. Curtiu? Deu like? Então, se inscreva no canal, se torne membro, comente à vontade, compartilhe o conteúdo dando crédito e vamos em frente. Valeu, turma! Grande abraço, saudações e até a próxima!